pra tentar te ver e não morrer na fenda da rocha. Eu me esconderei só pra tentar te ver e não morrer. Eu vou entrar na nuvem de glória pra não ser mais eu mesmo, pra que tu cresças em mim. Eu vou entrar na nuvem de glória pra não ser mais eu mesmo, pra que tu revele a mim. Que lugar é esse? Que lugar é esse? Onde os serafins escondem o rosto e declaram santo. Que lugar é esse? Que lugar é esse? Onde os anciãos lançam suas coroas. Eu também quero ir
Fala pessoal, paz do Senhor, boa noite. Mais uma sexta em que estamos juntos aqui, conectados através aí do podcast Ruiós, né? Na verdade, esse está sendo o primeiro episódio, efetivamente, do podcast de maneira oficial. Na outra oportunidade que nós tivemos de estar juntos, na verdade, foi a Maratona Ministerial Ruiós, mas ardeu no meu coração de estar aqui semanalmente, às sextas-feiras, conectados com vocês, para a gente estar juntos aí falando do reino, falando das coisas do Abba e crescendo e aprendendo mais do Senhor Jesus. Eu vou convidar você já a estar compartilhando esse link com seus amigos. Você que não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho, esteja aí shareando com mais pessoas, para que mais pessoas possam ser abençoados e tenham seus corações tocados pela palavra do Senhor Jesus. Eu vou dar um tempinho para que você esteja shareando aí este link, para que estejamos juntos daqui a pouquinho, efetivamente, iniciando essa live de hoje. Vamos lá, você que está aí comigo, comente aí Toon, hashtag Toon, hashtag podcast Ruiós. Pode ter certeza que nas próximas sextas nós teremos coisas bem bacanas para poder trazer à baila, para poder conversar aqui no podcast Ruiós. A gente está vendo aí questão de convidados para estar aqui conosco. Vai ser bênção do Senhor para a sua vida. Saiba disso, tenha certeza disso. E Jesus se faz presente nessa noite já, em nome de Jesus. Vamos estar começando aí fazendo uma oração para que nenhuma intempérie venha tentar aí efetivamente trazer problemas aí para a live de hoje, mas que todos nós venhamos receber da parte do Abba. Amém? Senhor, nós estamos diante da Tua presença, nós queremos Te glorificar, Te bendizer, Jesus. Toma o Teu lugar de honra sobre este lugar. Toma a live, Pai, desta semana, desta sexta-feira, nas Tuas mãos, Pai. Que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações. Que o Senhor prepare os corações para que estejam receptivos àquilo que o Senhor falará e derramará de chave profética sobre nós hoje, Jesus. Nos prepara, Jesus. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, pessoal. Você que viu a capinha da live de hoje, você deve ter visto aí que o nome está lá, Avivamento Urgente. Isso, inclusive, aí é o título de um livro do Hernandes Dias Lopes que fala sobre essa temática. E nessa madrugada eu confesso aos amados irmãos que eu não consegui dormir. Fui dormir bastante tarde, né? Pois o Senhor estava trazendo algumas revelações ao meu coração daquilo que o Senhor gostaria que hoje fosse trazido, que hoje fosse ministrado aqui no podcast. E eu fiquei muito maravilhada, porque é uma palavra que nunca tinha me sobrevindo antes. Realmente foi algo novo da parte do Senhor. E nós estaremos aqui hoje compartilhando essa bela revelação do Abba. E eu vou pedir para que você abra comigo aí no livro do profeta Ageu, em seu capítulo 2, 9. Ageu 2:9. Quem tá aí comigo, levanta a mãozinha, bota aí um hashtag Estou On. Eu tenho certeza que essa palavra falará ao teu coração nessa noite. E diz a palavra do Senhor no livro de Ageu 2:9. Diz o seguinte: Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, sobre todo o trabalho das mãos. Amém? Aqui essa palavra ela fala, né, o profeta Ageu é um profeta aí pós-exílio. Ele veio aí para poder profetizar situações acerca da reedificação
do templo do Senhor, o qual havia sido destruído. E ali o profeta Ageu, ele é levantado como arauto, como voz profética, para poder profetizar, para que o povo reedificasse então ali o templo do Senhor. E geralmente eu sigo um roteirozinho aqui para a gente não deixar de trazer nada que o Senhor quer que ministre sobre a vida dos amados irmãos. Então de vez em quando, se você vê eu olhando para cá, porque eu estou consultando aqui o meu roteiro de tópicos, que eu não quero deixar de falar nada nesta noite daquilo que Jesus ministrou no meu coração essa madrugada para estar trazendo para você. Amém? Então, Ageu, ele foi um profeta pós-exílio e ele foi levantado ali como voz profética para poder estar profetizando acerca da reedificação do templo. Ocorre que aquele povo daquela época enfrentou grandes intempéries, né, para efetivamente continuar esta obra, né? Em alguns momentos eles se encontraram ali desanimados diante das circunstâncias, porque havia grandes oposições para que efetivamente essa obra estivesse pronta. Mas eu vou te dizer que eu não vou focar na parte aí tanto da reedificação do templo, mas nesse trecho aqui de Ageu 2:9 que fala o seguinte, eu vou ler novamente com você. Fiz vir a terra seca sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho e a terra os seus frutos. Mas Larissa, o que essa palavra tem a ver com avivamento? Nós não podemos trazer à baila o fato de que nós hoje temos vivido, infelizmente, uma grande crise dentro da igreja, um momento aí de Abacuques clamando, né? Aviva, Senhor, a sua obra no meio dos anos, né? Na verdade, muita gente fala que nós estamos vivendo um avivamento, nós estamos vivendo um tempo de avivamento. Não estamos vivendo um tempo de avivamento, queridos. Nós estamos vivendo um tempo de sequidão e escassez. Nunca houve na face da terra, eu pelo menos nos dias contados meus sobre a face da terra, não me recordo de um tempo de tamanha escassez, de um tempo onde as pessoas têm se preocupado tanto em trazer filosofias humanas para dentro da igreja, mas têm deixado efetivamente a palavra de Deus, o evangelho da verdade, de lado. E uma das prerrogativas para que o avivamento venha efetivamente, meu querido, é o evangelho ser pregado genuinamente. Evangelho adulterado não gera arrependimento. Evangelho adulterado não gera avivamento. Então vamos lá. Sobre o profeta Ageu, o que estava acontecendo nas circunstâncias daquele tempo? Era um cenário difícil, um cenário de sequidão. Mas Deus levantou um arauto e uma voz profética para nortear espiritualmente aquele povo. E se a gente for fazer um paralelo aí dessa história com o nosso contexto, né, trazendo aí para a nossa contemporaneidade, nós estamos vivendo coisas diferentes? Não, nós estamos vivendo um cenário de caos, um cenário que nós temos visto escândalos, um cenário que a gente tem visto evangelho adulterado, um cenário que a gente tem visto tantas coisas tristes. Mas é neste momento, embora não seja propício aos meus olhos e aos seus olhos, geralmente é neste momento em que Deus levanta os seus arautos, Deus levanta os seus profetas. Deus levanta ali as vozes proféticas que clamam no deserto para poder fazer com que a chuva abundante de Deus caia sobre a face da terra de novo. Aleluia. É assim que funciona. Quando está desfavorável para a gente, está exatamente favorável para que Deus comece a fazer o seu mover. Eu vou aumentar o meu fundinho aqui de som aqui, porque isso chama a presença de Deus de uma maneira incrível. Então, o povo ali estava vivendo um período de sequidão, um período em que o templo estava destruído, um período em que as pessoas estavam desanimadas por conta das oposições que elas vinham enfrentando, né? Por conta aí dessa obra da reedificação do templo. Um período ali de estagnação espiritual, onde a palavra fala que os céus retiveram o seu orvalho e a terra reteve o seu fruto. E ontem, enquanto Deus me dava essa revelação incrível, foi que Deus ia fazendo um paralelo, olha, abre ali, abre aqui. E eu abri lá no livro de Reis, onde fala ali
da história de Elias e do momento que Elias profetizou, cerrando os céus ali sobre uma determinada nação, sobre uma determinada geografia. E aí, eu quero ler para vocês que fala o seguinte, em 1 Reis 17:1 fala o seguinte, eu não vou ficar lendo tudo, mas eu vou deixar os textos áureos para você ter uma referência, porque nós precisamos ser como os crentes de Bereia. Tudo que é falado, tudo que é exposto, tudo que é pregado na exposição ali da palavra, no meio da pregação, nós precisamos sempre estar consultando a Bíblia. Tá joia? Temos que ser como os crentes de Bereia. Então vamos lá, abra lá no livro de 1 Reis 17:1, que vai dizer que o profeta Elias profetizou que não haveria orvalho e nem chuva naquela geografia, segundo a sua palavra. E nós sabemos o que aconteceu. Realmente houve uma grande seca naquela área. Só que o profeta alinhado, ele não sofreu os danos daquela palavra que foi lançada. Ele não sofreu os danos da consequência daquilo que foi liberado. Porque quem está alinhado, quem está debaixo aí da cobertura do sumo sacerdote em alinhamento, o mal não lhe atingirá. Então a providência de Deus veio até a vida de Elias e ele não sofreu os danos que aquela geografia naquele momento sofreu relacionado à seca. Mas eu vou entrar na revelação contigo ainda. Naquele momento, naquela circunstância em ali que o profeta Ageu profetizava, o povo estava vivendo a mesma situação. Nem orvalho, nem chuva, nem fruto da terra. A terra estava seca, o orvalho não descia sobre a terra e nem a abundante chuva descia sobre a face da terra. Quando nós vamos ali destrinchar a palavra e saber o que significa cada um aí desses itens que foram descritos ali na palavra, é incrível a revelação que há por trás disso. Porque o orvalho, ele fala de bênção, de misericórdia, de provisão. E se você fizer uma varredura bíblica e for lá na bênção patriarcal, né, que ali efetivamente Jacó recebeu, uma das palavras lançadas ali pelo patriarca é o seguinte: que seja sobre ti o orvalho, que os frutos da terra, né, possam crescer, possam multiplicar perante as suas mãos. Isso eu estou contextualizando, ele não falou exatamente nessas palavras, mas ele descreveu estes itens que são o orvalho e a terra, fruto da terra. Então quando nós falamos de orvalho, nós falamos de provisão. Quando nós falamos de orvalho, nós falamos de bênção. Quando nós falamos de orvalho, nós falamos de misericórdia. E nós lembramos aí da provisão do maná que descia do céu para o povo ali, de maneira de provisão que Deus trazia para aquele povo, naquele contexto em que eles passavam. Então a palavra ali de Ageu, ela diz que esse povo já estava lançado fora da provisão. Eles não estavam conseguindo, obviamente, ter uma provisão da parte dos céus. Porque o orvalho já não descia sobre as suas vidas. E quando a gente fala de provisão, não é só uma provisão, a gente associa muito ao financeiro, né? Provisão em N áreas das nossas vidas. Assim mesmo quando nós falamos sobre prosperidade, essa palavra ela não está atrelada somente ao financeiro. Ela está atrelada à abundância em todas as áreas da nossa vida, ok? Então aquele povo já não desfrutava do orvalho que descia dos céus, porque os céus estavam cerrados. E Deus fala o seguinte, né? Eu vou aqui novamente consultar a palavra, que fala o seguinte: por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho e a terra os seus frutos. Mais anteriormente, isso a gente está lendo aqui no versículo 10, anteriormente no versículo 9, diz o Senhor que por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. As pessoas estavam visando e focando naquilo que passa, naquilo que é efêmero. Mas estavam esquecendo das coisas eternas, como por exemplo, os cuidados da casa do Senhor, a edificação da casa do Senhor. E em decorrência desta situação, deste posicionamento por parte do povo, os céus foram cerrados. É momento de revisão de vida, onde eu e você precisamos rever os nossos conceitos. Se nós temos corrido atrás daquilo que é efêmero ou daquilo que é eterno.
E uma das prerrogativas para que nós vivamos um avivamento abundante, uma torrente, o orvalho do céu descendo sobre nós de novo, é nós colocando quando nós devemos colocar o nosso coração nas coisas que são eternas. Porque a palavra de Deus fala que nós devemos buscar as coisas do alto e as demais coisas nos serão acrescentadas. E eu digo isso não é só relacionado às nossas intenções, mas isso tem sido pregado nos nossos altares, né? Onde as pessoas têm fincado estacas nessa terra, falando de carro, de casamento, falando de bonança e prosperidade, né? Pecuniária, né? Falando de dinheiro. E meus amados, eu sei que nós como herdeiros, né, da promessa e co-herdeiros em Cristo, nós temos direito a uma infinidade de coisas. São 32 mil promessas para nós. Agora, eu te digo que a maior das promessas não foi ter prosperidade nessa terra. O amado não carregou uma cruz e não foi direcionado a açoites e vergonhas e vitupérios para que a nossa conta bancária fosse gorda, não. Foi muito mais do que isso. Foi para que nós vivêssemos a plenitude do reino e para que nós tivéssemos acesso, em primeiro lugar, à maior das promessas, à maior das heranças, que é a salvação. Eu e você caminhávamos a passos largos para um lugar de perdição eterna. Mas por intermédio da cruz, por um amor profundo, incrível, impossível de conseguirmos mensurar, nós fomos salvos deste destino terrível. E nós fomos redirecionados, recalculou-se a nossa rota, onde o GPS de Deus nos fincou aí para o alto, de volta ao jardim, de volta aos seus braços. E muitas igrejas têm pregado aí que nós vamos, a salvação, né, a cruz, né, ela veio para dinheiro, para isso e aquilo outro, queridos. Que coisa terrível. A cruz transcende dinheiro. A cruz transcende tudo aquilo que o meu e o seu dinheiro, que o meu e o seu recurso pode pagar. Porque ela conquistou coisas que têm preço. Coisas, na verdade, que têm valor, mas que não têm preço. Coisas de extremo valor, mas que não possuem preço. Então o orvalho do céu estava retido para aquele povo, assim como tem sido retido para nós também, neste contexto em que nós estamos vivendo hoje. Porque nós estamos trocando o que é eterno por aquilo que é efêmero, por aquilo que é passageiro. E Deus quer que nós foquemos o nosso coração e mantenhamos fitos nossos olhos naquilo que é eterno. Quando a palavra fala de frutos, e eu vou seguir aqui o roteiro, que eu fiz algumas anotações, frutos fala de toda a obra das nossas mãos, tudo aquilo que nós colocamos nas mãos e toda a obra decorrente do trabalho que nós fazemos e fizemos. Por que muitas vezes a gente está correndo atrás do vento? Por que muitas vezes parece que as coisas estão retidas pra gente? É porque a gente está com o coração no que é efêmero e não no que é eterno. Porque quando nós colocamos como primazia o que é eterno, todas as outras coisas entram no funcionamento, como se fosse uma engrenagem, um alinhamento perfeito, conforme o Abba deseja. E é por isso que nós estamos correndo atrás do vento. E é por isso que tarda o avivamento no meio de nós. Porque nós estamos trocando o que é eterno por aquilo que é efêmero. Outra coisa, outra anotação importante que eu fiz aqui para te falar nessa noite. Os interesses pessoais tomaram conta do zelo e apreço pela reedificação da casa do Senhor. As coisas efêmeras tomam espaço daquilo que é eterno. Mas, se você pensar bem, você deve estar até se perguntando, Larissa está falando de um contexto onde o templo tinha sido destruído e eles estavam reedificando. Nós aqui temos templo. Mas se nós formos trazer para a nossa realidade, nós podemos falar do nosso templo. Numa coletividade nós somos igreja, mas em unidade, cada um de nós somos templo. O templo do Senhor, Espírito Santo, o templo e morada da presença do Eterno. Mas quando há o ajuntamento
numa coletividade, nós somos a igreja. Como está a condição do nosso templo, do nosso altar espiritual? Em contrapartida, em segundo lugar também, não menos importante, como está a situação dos nossos templos eclesiásticos? O que lá tem sido pregado? O que lá tem sido falado? Ao longo do tempo nós vimos aí na maratona ministerial ruiosa que vários sofismas foram entrando dentro da igreja. Teologia de prosperidade, teologia de coaching e uma infinidade de outras coisas. E você há de convir comigo que esse tipo de sofisma, que esse tipo de erva daninha, ela acaba trazendo aí consequências. Ela acaba corroendo aquilo que estava em funcionamento, aquilo que é a verdade. E há uma mistura ali, onde a coisa já não fica pura, mas fica aditivada. E você acha mesmo que esse tipo de aditivo dentro dos templos, isso não traz uma destruição dos nossos templos? E uma destruição dos nossos templos? Porque já não há um alimento puro, mas um alimento adulterado. E o que acontece comigo e com você enquanto seres humanos pequenos, tão frágeis, quando a gente come qualquer coisa que desce fora da curva? Nós nos intoxicamos. Nós passamos mal. Então nós precisamos levar a palavra da verdade, sem ser uma palavra aditivada, para que nós reedifiquemos o nosso templo e o templo eclesiástico. Porque esses sofismas e paradigmas têm entrado para poder trazer mistura, para poder trazer não um alimento puro, mas um alimento alterado. E é por isso que nós vemos tamanha escassez de fome e de sede espiritual no meio da igreja. Onde pessoas, por conta de desalinhamento, não têm encontrado sentido nas coisas. Têm entrado até num cenário de depressão. E me entenda bem, não estou falando aqui, espiritualizando a depressão, porque eu acredito em duas partes. A depressão, ela é uma doença por conta aí de problemas, distúrbios químicos no cérebro, por conta aí de situações dos neurotransmissores que param ali de produzir enzimas como a dopamina, e param aí de produzir a serotonina. Isso gera o estado de tristeza profunda, de ver a vida cinza. Perde-se o prazer. Então é uma doença também. CID, como diz o outro lá, no CID, tá lá no CID, é uma doença. Mas nós não podemos deixar de trazer à baila a situação espiritual, onde o inimigo também, se valendo dessas fragilidades, ele vem com as suas opressões malignas para poder aí efetivamente nos deixar num estado terrível. Mas em contrapartida, há uma terceira situação que eu costumo dizer, que o desalinhamento profético, ele também causa um estágio de letargia, de anedonia, um desprazer na vida. Porque você está longe daquilo que você foi outorgado a ser na sua vida inteira, no seu propósito de vida. Então o desalinhamento profético também pode ser uma grande causa de tristezas profundas, de picos de depressão. E por que nós estamos vivendo essa letargia? Por que nós estamos vivendo aí estes momentos aí, às vezes, de ausência de sentido na vida? Porque nós fomos chamados para uma grande obra de reedificação, de reestruturação da palavra da verdade, de reestruturação dos templos eclesiásticos, de reestruturação do meu e do seu templo. E nós estamos inertes, calados, coniventes. Nós estamos letárgicos. Quando o reino de Deus, ele é dínamos, que significa o quê? Que significa estar em movimento. É movimento. Não é estar parado. Não é estar aceitando o cenário como está e não fazer nada. É estar numa constante peleja, numa constante busca para que ele faça de novo. O problema é que nós nos adequamos. Assim tá bom assim mesmo, vamos viver assim mesmo.
quando há uma grande torrente a ser derramada dos céus, mas os céus estão cerrados. Há momentos em que os céus estão cerrados por conta da minha e da sua conduta, por estarmos correndo atrás do que é efêmero e largando o que é eterno, por estarmos num momento de letargia, quando nós precisávamos estar em movimento para que a reedificação do templo acontecesse. E uma outra palavra que eu quero ler em Ageu com você, Ageu 2,19, que fala o seguinte: já não há semente no celeiro. Além disso, anote bem, essas 4 figuras aqui de árvores, né? De plantas, que eu vou ler para você. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado os seus frutos. Mas desde este dia vos abençoarei, mediante uma nova conduta, mediante os cuidados por o que é do Senhor, por aquilo que é eterno, eu vos abençoarei. Mas por que aparecem 4 figuras de plantas diferentes, né? E nós vamos ler lá. Videira. No momento que eu estava lendo essa palavra, já veio a revelação, né? Me trazendo e me remetendo ao Novo Testamento. Quem era a videira? Quem se classificou ali como a videira, onde os ramos enxertados nela teriam vida, mas os que estivessem fora nada poderiam fazer, estariam mortos. A videira verdadeira é o Senhor Jesus Cristo. E aqui nessa palavra diz que já não há semente no celeiro. A semente fala de alimento. Quantos lugares que nós vamos, às vezes, nós entramos sedentos e famintos, e nós saímos de lá mais sedentos e mais famintos, porque não há a ministração da palavra da verdade. A ministração de coisas efêmeras, de coisas terrenas, de pessoas correndo atrás de bênção, de pessoas o tempo todo se portando como cisternas rotas, quando nós fomos chamados para sermos, na verdade, um manancial. Nós fomos chamados para ser fonte e não poço, fonte, manancial e não cisterna. Aleluia, a presença do Eterno é real sobre este lugar. E eu espero que você esteja conseguindo se conectar e adentrar este nível de revelação que Deus tem trazido por intermédio dessa palavra. No celeiro já não há semente, porque a videira já não está tomando o lugar que devia tomar. As pessoas estão tirando a videira do lugar. As pessoas estão tirando Jesus do centro para colocar sofismas humanos, para colocar paradigmas humanos. E por isso a fome se estabelece, por isso a escassez se estabelece. Ele é a videira e nós somos os ramos enxertados nele. Mas nós precisamos estar enxertados nele, na sua palavra da verdade. E não em qualquer lugar que pregue mistura de sofismos com o Evangelho. O Evangelho puro por si só lhe basta, porque a verdade liberta. Vamos lá. A igreja precisa ser cristocêntrica. A igreja precisa se voltar, estar firmada, estar enxertada na videira. Figueira. É impossível não lembrar lá do momento em que Jesus, ele lança uma palavra sobre aquela figueira que não estava produzindo os seus frutos. Figueira fala também de alimento. A videira fala da vida à eclesia, da vida à igreja, do próprio Senhor Jesus, onde muitas igrejas têm largado de ser cristocêntricas e não estão enxertadas na videira. A figueira fala de alimento. A figueira também fala de frutos que eu e você devemos produzir. E nós devemos lembrar com muito temor e tremor o que aconteceu com aquela figueira que não produziu
o fruto naquele momento. Em que Jesus lhe lançou uma palavra e ela ficou ressequida. Ela ficou seca, murcha. Nós fomos chamados para poder produzir, queridos. Nós não somos chamados para estar sendo alimentados com alimentos adulterados, sentados num banco, expectando aquilo que estão falando, expectando este evangelho adulterado que muitas vezes tem sido pregado, expectando homens tirando Cristo do centro e nós não fazemos nada. Nós somos chamados para uma grande obra. Nós somos chamados para preparar o caminho do Senhor neste tempo do fim. Amém? A romeira também não tem dado seus frutos. E quando nós falamos de romeira, né? Eu me recordo aqui que eu tomava muito chá de romã, até comia aqueles gominhos do romã, porque ele é um ótimo antioxidante, ele é um ótimo anti-inflamatório, ele tem várias propriedades medicinais. Quando se fala de romeira, se fala de cura. Quando se fala de romeira, se fala de remédio espiritual. A romeira também não tem dado seus frutos. E é por isso que nós vemos tantas pessoas doentes, com 10, 15, 20 anos de evangelho, e doentes. E eu não estou te julgando pela sua doença, eu não estou te julgando pelo seu trauma, porque eu também tive, tenho inúmeros. E a cura é um processo diário. Mas é inadmissível nós vermos tamanha letargia dentro da igreja, onde as pessoas a cada dia mais se afundam, e às vezes estando doentes. E procuram daqui para lá e não acham um lugar de cura, um lugar de pouso. Porque a romeira já não tem produzido seus frutos onde estamos estabelecidos. Está na hora de nós tomarmos lugar e de adubar isso novamente, de fazer com que essas árvores venham novamente efetivamente dar os seus frutos. Porque nós precisamos disso para a saúde espiritual da eclesia e para que o avivamento não mais tarde, mais venha, para que o orvalho dos céus caia sobre nós, para que a torrente de águas vivas e a abundante chuva venha sobre nós novamente. A oliveira não tem dado seus frutos. A oliveira nada mais é, nós sabemos, é dali que se extrai o azeite de oliva, dali que se extrai o azeite. E quando nós falamos de azeite na palavra de Deus, nós falamos da presença. Quantos lugares onde já não se tem presença, porque preferiu se enveredar as coisas dessa terra, preferiu se enveredar as coisas efêmeras e deixaram de lado aquilo que é eterno. Pessoas que venderam seus ministérios, pessoas que venderam aquilo que é de valor por coisas dessa terra. Jesus está nos chamando, me desculpe, porque é impossível não se constranger ante a presença dele e não ficar triste diante de um cenário de estagnação que nós estamos vivendo. Jesus está nos chamando para a reedificação do templo. Jesus está nos chamando para essa grande obra. E não importa a oposição, porque aquele povo naquele tempo também enfrentou. Isso é normal. Para quem está alinhado, ele vai encontrar oposição. A palavra de Deus fala lá no livro de Reis que um homem sozinho enfrentou a oposição de uma nação inteira, que foi Elias. Encontrou oposição dos profetas de Baal, encontrou oposição do sistema corrompido de Jezabel, encontrou oposição da omissão de Acabe. Ele encontrou oposição em tudo que é lado, de tudo que é lado. Mas ele não deixou de fazer aquela grande obra. Ele não deixou de lutar contra o sistema. Ele não deixou de reedificar a obra do Senhor novamente. E o que Deus quer nos trazer nessa noite é que precisamos nos levantar. E de repente você do outro lado, assim me traz à memória o Senhor.
Assim ministra no meu coração, Senhor, que há pessoas aqui que estão pensando o seguinte: mas você não sabe o que eu passei. Eu tive uma grande perseguição, me mataram espiritualmente, mataram meu ministério. De repente você está numa caverna. De repente você está hoje num momento de tristeza, querendo parar, querendo estagnar, porque pessoas te perseguiram, porque pessoas te feriram. E eu entendo perfeitamente, porque eu também passei por N situações assim, que se eu fosse olhar, hoje eu não estaria aqui ministrando para vocês. Mas eu fui chamada para uma grande obra e você também. Não podemos estagnar diante de perseguições humanas. Se nós estamos debaixo do aval de Deus, nós não podemos estagnar diante de perseguições humanas, porque os apóstolos, os grandes homens de Deus também enfrentaram, mas venceram, porque eles estavam debaixo do comando de Deus. Se você está debaixo do comando de Deus, se você está debaixo da cobertura do sumo pastor, se você está avalizado pelo céu, vá, se levante. A sua caverna termina hoje aqui, porque é tempo de se levantar, é tempo de clamar, é tempo dos Abacuques, dos Ageus clamarem, para que ele faça de novo, porque ele vai fazer. Eu li uma frase hoje muito incrível. Eu não sei reproduzir o nome desse cara, né? Acho que é A.W. Tozer, né? Acho que é esse o nome dele. Em que ele fala algo parecido, assim, que, né, eu vou parafrasear o que eu li, em que ele dizia o seguinte: que não vai haver, né, um Pentecoste novamente, mas vai haver a perpetuação do Pentecoste. Enquanto houver homens que clamam, homens e mulheres que clamam com paixão, fogo e arrependimento, ele virá sobre a terra e derramará o orvalho e a chuva de novo. E vai haver a perpetuação destes eventos. E essa é a palavra que Deus ministrou no meu coração durante toda a madrugada. Oh, Jesus, para que eu trouxesse nessa noite, nesta live, nós precisamos clamar ao amado, para que ele faça de novo. E ele vai fazer de novo, mas precisa de um reposicionamento, de um recálculo de rota minha e sua, porque nós estagnamos diante das situações, diante do cenário, diante das perseguições. E por conta dessa estagnação, nós temos visto a escassez e a seca, onde o orvalho não tem descido do céu, onde os frutos não têm produzido, onde a videira, a figueira, a romeira, a oliveira, nós já não temos visto os frutos dela. Mas é por conta do posicionamento meu e seu. É por conta da letargia minha e sua. É hora dos Ageus, dos Elias, dos Abacuques, dos Neemias, que não param por nada, se levantarem e clamarem para que ele faça de novo, se reposicionarem, recalcularem suas rotas e clamarem para que os céus que estão cerrados se abram novamente e ele venha e faça de novo. Então esse é o meu clamor, essa é a minha oração, essa é a ministração desta noite. Clamamos por avivamento urgente. Clamamos para que ele venha de novo urgentemente, porque é iminente, é eminente, nós precisamos. O cenário está desfavorável aos nossos olhos, mas o cenário está favorável para que Deus levante Ageus, Elias, para que Deus levante Abacuques, Neemias, e para que ele faça de novo. Se coloque à disposição do rei e do reino, para que ele possa te utilizar como arauto, como profeta. Se alinhe ao seu destino profético, porque ele quer e vai fazer de novo. Amém? Que essa palavra possa ter falado ao teu coração nessa noite, que você possa receber profundamente do Abba, e que essa possa ser a oração e o desejo ardente do seu coração a partir de hoje. Avivamento urgente. Deus abençoe. Na próxima sexta-feira nós estaremos juntos de novo, clamando, orando e aprendendo mais do Pai. Deus te abençoe.